As maiores dificuldades de advogar de forma autônoma. Sim, gente, voltei depois de um tempo parado aqui e vou deixar meu Instagram aqui. Quem quiser me seguir, tem bastante gente que mandou mensagem lá, meu Instagram estava privado e aí eu não consegui ver as mensagens depois que eu fui ver e responder o pessoal, tá? Então eu deixei ele público agora. Quem quiser me seguir, mandar mensagem lá perguntando alguma coisa, se tiver mais alguma dúvida, eu tô disposto a ajudar vocês, tá? Então, vou começar com a maior dificuldade, que é o início. O início, sem dúvida, vai ser a maior dificuldade, porque você tem que fechar contrato sem ter indicação, sem ter brand, sem ter um escritório físico, né? Mas como que você pode solucionar isso? Posicionamento, né? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, então você tem que se posicionar, fazer networking, frequentar a OAB, conhecer pessoas, deixar claro para todo mundo o serviço que você faz, tá? E essa dificuldade é muito difícil porque você só vai começar a receber indicações depois que você já tiver uma cartela de clientes, né? E você fizer um bom trabalho. E aí, essas pessoas que você fez um bom trabalho, às vezes o processo não precisa nem ter finalizado. Você já pode ter ali vários processos tramitando, mas esses processos nem tiveram sentença ainda, porque a gente sabe que o judiciário demora uma eternidade. Mas essas pessoas, pelo atendimento que você dá, pela cordialidade, elas acabam te indicando a outras pessoas em ações similares ou coisas aleatórias, né? Nem é da sua área, às vezes a pessoa acaba te indicando porque gosta de você e confia no seu trabalho. Esse início, então, ele é difícil, mas ele não é impossível de ser enfrentado. Tem muita gente que acaba desistindo, indo trabalhar para escritório grande, recebendo um salário aí que não chega nem na média salarial do advogado brasileiro, né, que é 4 mil e poucos reais agora, eu acho, se eu não me engano, mas tem gente que aceita trabalhar em escritório aí recebendo bem menos, né? Levando em consideração que em um contrato que você fecha no mês, você pode receber muito mais que esse valor, tá? Outra coisa que é uma dificuldade que eu tive, né? Hoje a gente já superou isso, mas no começo a gente tinha, é a questão de previsibilidade de salário, tá? Porque o escritório, ele é uma empresa. Eu sempre falo para vocês verem o escritório como se fosse uma empresa. Porém, né, é claro que a gente gostaria de investir na empresa muito mais do que a gente tira como salário. Só que no começo isso não tem como, até porque não tem previsibilidade. Então, um mês você ganha bem, no outro mês você ganha mal, né? Então, cliente que você faz parcelado, que você conta com a parcela, o cliente atrasa a parcela, né? Às vezes você não precisa acabar executando o contrato, né? Mas o cliente atrasa 2, 3 meses, você vai levando ali, porque é um cliente, está tramitando ação, uma pessoa que você tem uma certa consideração, né? Então, tudo isso impacta nessa previsibilidade e isso leva ali o cortisol, o estresse lá para cima, você não sabe o que você faz, e aí você tem que fechar novos contratos para ter dinheiro entrando, e às vezes esses contratos que você fecha, apesar de darem bons resultados, é tudo picado, parcelado, né? Que nem eu falo aqui no escritório, tem clientes que têm contrato de mais de 20 mil reais de honorários, mas pagam parcelas mensais de 500 reais. E vocês fazerem isso, tá? Fecharem vários contratos com clientes pagando um pouquinho parcelado, a longo prazo isso vai ser muito bom para vocês e foi assim que a gente conseguiu a nossa previsibilidade aqui no escritório, né? Então, às vezes, mesmo quando um cliente não pagar, dois clientes não pagar, os outros vão estar pagando, né? Então, assim, às vezes a gente quer receber os honorários em parcelas maiores, de R$ 1.000, né? Ou quer receber tudo à vista, né? E fica negociando isso. Às vezes não é a melhor estratégia. Para você que está começando, faça parcelado sim, tá? Para você conquistar ao longo do tempo a previsibilidade. Porque vai chegar lá na frente, depois de um ano, vai estar entrando todo mês 5, 10, 15, 20 mil reais todo mês de parcelinhas de vários clientes. E isso vai te ajudar a pagar aluguel, pagar a internet, as despesas, a tirar um prolabore para você se sustentar. Então é muito importante que vocês aceitem esses parcelamentos para ajudar nessa questão da previsibilidade, né? E como você sabe quanto você ganha? Eu sempre falo aqui para fazer uma média do que você conseguiu retirar de prolabore nos últimos 6 meses, tá? Então, porque vai ter mês que você vai ganhar 10, vai ter mês que vai ganhar 5, vai ter mês que vai ganhar 20, vai ter mês que você não vai ganhar nada, e vai ter mês que você vai ganhar 1.000, entendeu? Aí você soma esses 6 meses e divide por 6, faz a média, e aí você vai ter uma noção de quanto entra, e aí te ajuda a se programar para os meses futuros e para ter mais trabalho, né? Então você tem que ter esse controle, é muito importante, tá? Em relação a essa questão da previsibilidade, você controlar esses últimos meses, fazer parcelado, tudo isso impacta bastante, isso me ajudou. Eu tinha um pouco de receio de parcelar muito para quem fazer, nossa, quem vai pagar em 30, 40 parcelas, é parcelar demais, eu não sou crediário.
Não sou Casas Bahia, mas, gente, é importante você, além de ajudar o teu cliente, você cria uma previsibilidade dentro do teu escritório. Outra dificuldade que eu tinha no começo é a síndrome de inferioridade. Eu me achava menos advogado do que os outros advogados. Não que eu me sentia desqualificado, ou de qualquer forma ali faria um trabalho inferior de outro advogado. Mas por o outro advogado estar andando de BMW nova, ter um escritório gigantesco, ter funcionários, aí você acaba se sentindo acuado, né? Você é ali pequeno no meio de gigantes, né? Então, eu tinha muito isso no começo e a gente tem que fechar os nossos olhos para isso, porque a advocacia não é só isso. Aquele cara, né? Se ele não veio de berço de ouro, ele já esteve no seu lugar e foi exatamente daí que ele partiu. Então é isso que a gente tem que colocar, né, igual naquelas acho que é corrida de cavalo que eles colocavam aquele negócio para o cavalo não ficar olhando muito em volta, focar no destino. Mesma coisa, foquem no objetivo de vocês, tá? Eu me sentia muito mal por ter advogado ganhando muito mais, né? Às vezes, no começo ali, você tinha que gravar vídeo, teus vídeos não eram tão bons quanto os vídeos dos advogados, dos grandes escritórios, né? Não só no começo, eu ainda gravo vídeo até hoje. Meus vídeos também não acho que são os melhores vídeos do mundo, né? Claro, já evoluíram muito desde o começo, mas a vida é assim, gente, tudo vai se desenvolvendo com calma, não adianta passar a carroça na frente dos burros, não pensem em desistir porque tem muito advogado milionário. Ah, aquela história de um advogado em cada esquina, pode ter, tem bastante advogado mesmo, né, mas você sabe que o exame de ordem está cada vez mais difícil, então a tendência é começar a diminuir um pouco a quantidade de advogados, né, até porque hoje, em relação às dificuldades que o nosso país enfrenta, muita gente tem optado pela carreira aí pública, né, dentro de órgãos públicos que tem ali, de fato, uma previsibilidade, né. Então, o que eu falo para vocês é não se sintam inferiores a delegado, promotor, juiz, a outros advogados que já estão há muitos anos de profissão, ao contrário, se unam a eles para que vocês também consigam crescer e isso vai ser muito importante para vocês. Outra coisa que no começo é difícil, vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer com todo mundo que for advogado de forma autônoma, é a precificação errada dos honorários. Vocês vão cobrar um valor e depois vocês vão ver que vocês cobraram muito barato. Infelizmente, tá? O contrário não acontece, tá? Então, assim, nossa, eu cobrei muito caro, mas isso aqui nunca acontece. É sempre ao contrário, sempre você achando que cobrou pouco, né? Então, isso é uma coisa que você só vai aprender com o tempo, mas é uma das dificuldades que você pode já se atentar desde já para tentar sair dessa fase o mais rápido possível. Até porque muitas vezes a gente fecha os primeiros contratos ali, mesmo que seja a tua área de atuação, às vezes é a primeira vez que você vai protocolar aquela ação, levando em consideração que é o teu primeiro contrato desde que você começou a advogar, né. Então, às vezes você acaba: "Ó, eu acho que dá para fazer esse processo por tanto". Aí você não sabe até em que instância você vai, quantos recursos serão necessários, né. Então, uma dica que eu dou para você é pegar uma estimativa do tempo que esse processo demora. Veja outros processos semelhantes, vê quanto tempo durou e pega os honorários que você vai cobrar e divide por mês, tá. Claro, se atente também à tabela da OAB, né, não ultrapasse ali, não seja nenhum infrator ético, né? Mas veja, alinhado com a tabela da OAB, o tempo de trabalho que você vai ter, né? Não só em tempo de lapso temporal, mas sim o trabalho que você vai ter em cada petição especificamente, tá? Então, aprendam a precificar, porque essa foi uma das maiores dificuldades que eu tive. Eu já fiz muito trabalho de graça, já tive muito prejuízo, né? De literalmente pagar para trabalhar e acontece, gente, acontece, é normal, bola pra frente, isso não vai te tornar menos advogado ou desqualificado, isso faz parte da profissão.